Então, hoje a gente vai começar a terceira unidade. Vamos começar vendo justamente o último conteúdo de todo o ensino médio, praticamente, que é a ecologia, fechando assim praticamente o ciclo de todo esse ensino médio. Vamos ver ecologia e todos os subitens que são relacionados à ecologia. Hoje nós vamos ver os principais conceitos relacionados à ecologia. Primeiro, o que é ecologia e também os termos relacionados também a essa área da biologia, que se preocupa com a relação dos seres vivos com o meio ambiente, os chamados ecossistemas, ok? Quando a gente fala ecologia, como eu acabei de dizer, é a ciência que vai se preocupar com a relação dos seres vivos, a interação dos seres vivos com o meio ambiente, onde eles vivem. Certo? Nesse contexto vai ter também as relações ecológicas, que a gente vai ver nas próximas aulas. Nós vamos também entender que as relações ecológicas estão inseridas aí também. Os ciclos biogeoquímicos, tem várias outras realidades, outros itens, digamos assim, que também estão relacionados a essa interação dos seres vivos com o meio ambiente. Quando a gente fala de ecologia, a gente tem que ter noção, por exemplo, de biosfera, ecossistema, comunidade e população. Cada um desses termos tem um conceito distinto e, na verdade, vai ter também uma interligação. Um com o outro vão estar interligados. A gente pode, assim, dizer, do ponto de vista dos níveis de organização, nós temos a população, que seria, do ponto de vista ecológico, o menor. Vários seres de uma população formam uma espécie. Várias populações vão formar uma comunidade. Ok? Várias comunidades formam um ecossistema e todos os ecossistemas formam a biosfera, que é toda a área do planeta onde existem seres vivos, onde habitam seres vivos. População. Quando a gente fala de população do ponto de vista ecológico, a gente está falando de seres da mesma espécie. No segundo ano, a gente viu a taxonomia, os conceitos, reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie, domínio, tudo isso nós vimos no segundo ano. Agora a gente vai ver, do ponto de vista ecológico, que indivíduos da mesma espécie, quando estão reunidos, formam uma população. Existe, portanto, diferença entre população e comunidade, quando a gente considera o ponto de vista ecológico, certo? As espécies, por sua vez, são organismos com características semelhantes, genéticas semelhantes. Genéticas semelhantes não quer dizer que são 100% iguais, existem semelhanças. Ok? Então, população, seres da mesma espécie, é necessário lembrar isso. A comunidade vão ser várias populações reunidas. Você pega várias espécies, vários indivíduos da mesma espécie, no caso, uma população, junta com outra população de espécies diferentes, vai formar uma comunidade. Ok? Lembrando que todos eles interagem entre si e interagem com o ambiente. E também sofrem influência das condições ambientais, evidentemente. Certo? Um exemplo de comunidade, aí nós temos as aves, os insetos, as plantas e outros invertebrados que porventura venham habitar a região, mamíferos, répteis e assim sucessivamente. Todas as populações, ao se juntarem, formam uma comunidade. Ecossistema. A grosso modo, a gente diz o seguinte: ecossistema é um conjunto dos fatores vivos e dos fatores não vivos, a grosso modo. Para ser um ecossistema, tem que ter fator vivo e fator não vivo. Ok?
Alguns exemplos de biomas brasileiros. Aqui a gente também tem um conceito mais amplo de ecossistemas, né? Conjunto de comunidades que interagem entre si com o ambiente, que nada mais é do que o fator vivo e o fator não vivo, que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. Alguns exemplos de biomas brasileiros. Aí nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, poderíamos colocar o manguezal aqui também. São alguns dos exemplos do ecossistema brasileiro, ok? Os conceitos básicos de ecologia. O que é o habitat? Por exemplo, o habitat é onde os animais vivem, onde eles moram, entre aspas. A grosso modo, para a gente entender melhor, certo? As condições do ambiente dependem de fatores abióticos, e esses fatores abióticos afetam diretamente os seres vivos que habitam ali, a gente sabe muito bem disso. Condições climáticas, água, solo, tudo isso interfere diretamente. Alguns exemplos de habitat. O do leão, que são as savanas, o tatu, que são as florestas, e assim sucessivamente. Nicho ecológico são os hábitos, o modo de vida que esses animais vai exercer, vai possuir. No caso dos leões, as leoas que vão caçar os filhotes. Já os machos defendem de invasores. Ou seja, no caso dos leões, muita gente não sabe disso, mas quem caça são as leoas. O nicho, no caso, da caça é de responsabilidade das leoas, ok? Fator biótico e fator abiótico. Falando em ecossistema, a gente não tem como não falar dos fatores bióticos e abióticos. Fator biótico, para ficar mais fácil de entender. Todo organismo vivo, todo ser vivo é fator biótico. Todo ser vivo é fator biótico. É só lembrar disso. Bactérias, fungos, plantas, animais, vegetais. For ser vivo é fator abiótico. Seres não vivos, fator abiótico. Seres não vivos, fator abiótico. Temperatura, água, são aqueles fatores ambientais que vão interferir, cuja sua presença ou ausência vão interferir na existência de determinada espécie ali, ou na ausência dela também. Água, temperatura, solo, luz, tudo isso é fator abiótico. Ok? Biosfera. Todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, todas as áreas, todos os locais, a soma de tudo, onde tem seres vivos. Resumindo a história. Ok? E, por último, a cadeia alimentar. Isso aqui exige um pouquinho de atenção, embora não seja difícil. Não tem como não falar em ecologia se não falar de cadeia alimentar. Na cadeia nós temos os níveis tróficos. Temos a cadeia e temos as teias alimentares. As teias alimentares são mais amplas. Certo? São várias cadeias juntas, por isso o nome teia. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem que considerar os níveis tróficos. Primeiro nível trófico, produtor. Aqui teve até um errozinho pequeno de digitação, mas é produtor. Quem são os produtores? As plantas, as algas, certo? Os produtores são aqueles que fazem fotossíntese. O organismo produtor é o que realiza fotossíntese, a grosso modo. Certo? Então, produtor, as plantas, primeiro nível trófico. O segundo nível trófico, que é o consumidor primário, que é um herbívoro. Consumidor primário é herbívoro. Aqui nós temos o grilo, o gafanhoto, mas poderia ser o boi, por exemplo, poderia ser algum outro inseto, que também se alimenta de planta, poderia ser uma zebra, que também se alimenta de planta. Isso varia, desde que esse animal se alimente de planta. Porque o consumidor primário vai se alimentar do produtor. Consumidor secundário, o sapo. Nesse exemplo específico, nós temos o sapo. O sapo vai se alimentar do primário, que no caso é o gafanhoto. Mas, repito, poderia ser um outro aqui representando o secundário. Se no caso do gafanhoto, do grilo aqui, que no caso foi citado como grilo, se aqui tivesse o boi, aqui poderia ser a onça pintada, por exemplo, no lugar do sapo. Não haveria problema nenhum. No consumidor secundário. O consumidor secundário se alimenta do primário. Então, o consumidor secundário já é um carnívoro, já é um predador. Consumidor terciário. Aí nós temos a cobra. Aqui, a serpente.
que vai se alimentar do anfíbio, do sapo. Nessa cadeia específica, ela vai se alimentar do anfíbio, do sapo. Também, repito, se aqui fosse o boi, poderia ser uma outra serpente, ou até essa mesmo, para se alimentar do boi. Se aqui, no caso, fosse uma jiboia, uma sucuri, uma serpente constritora. A cobra, nessas situações, faz o papel de consumidor terciário, porque ela vai se alimentar do secundário. E aí nós temos o consumidor quaternário, que é quem vai se alimentar do terciário, o gavião, no caso específico aqui, que vai se alimentar da cobra. Acabaria, Adalberto? Não, porque tem os decompositores. Não tem nessa cadeia, mas existem os decompositores. Quem são os decompositores? Eles estão lá em cima, porque eles acabam se beneficiando de todos esses aqui. Acabam também trazendo para si nutrientes de todos esses aqui. Quem são os decompositores? As bactérias e os fungos. Sobretudo, as bactérias e os fungos. Ok? E para vocês darem uma treinadazinha, aí o novo módulo, módulo 12, capítulo 34, das páginas 12 e 13, da primeira até a sexta, 22, da 7 até a 10. 12, 13, primeira até a sexta, 22, da 7 até a 10. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com relações ecológicas. Ok? Vamos ver relações ecológicas, os diferentes tipos de relações ecológicas. E, para aí sim, a gente se situar melhor nessa questão da interação dos seres vivos com o ambiente. Quando a gente vê relações ecológicas, isso ajuda a gente a entender essa interação dos seres vivos entre si e também com o ambiente. Ok? A gente para por aqui. Um abraço, qualquer dúvida é só chamar, como vocês sempre sabem. Nos plantões também estaremos à disposição. E principalmente, não deixem acumular. Quanto mais acumula, o trabalho dobra. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.